Oi, gente, voltei. Minha internet aqui tá horrível. E hoje não, já faz alguns dias. Então, voltando aí, tá? Espero que o Instagram consiga avisar todo mundo que já tava aqui pra que vocês voltem. Se vocês estiverem, né, aí podem avisar o pessoal que voltou. Então, vamos lá. Eu tava começando a falar, tá? Dos três aceleradores de produtividade que, que ajudam no nosso objetivo. Então tá, gente, olha aí, ó, voltamos, tá? O primeiro é o compromisso, o segundo é a persistência, o terceiro é a conclusão, tá? O que eu tava falando era primeiro o compromisso. Então, quando você tem um compromisso sério, verdadeiramente com aquele objetivo e que você para de dar desculpas para não ver a sua meta para não realizar sua meta, né? Você para de culpar os outros e começa a agir até que aquele resultado aconteça, tá? Então, você se recusa a arredar o pé, como se diz aqui no sul, né? Não arreda o pé. Então, você bota a sua meta e você vai até o final e não desiste antes de chegar lá, tá? Boa tarde para quem tá chegando aí. Conseguimos voltar, a live vai ficar partidinho aqui hoje, porque falhou a internet, mas conseguimos, que é o bom. O segundo ingrediente acelerador de produtividade é a persistência, tá? Então, existe muita diferença entre fazer 90% de uma coisa e 100%, tá? E a maioria de nós faz um esforço grande na largada, no início, fica super motivado com as metas e depois vai perdendo o esforço e quando chega lá no 90%, principalmente, começa a relaxar um pouquinho. Eu já fiz 90%, né? Já fiz 80%, tô quase chegando, agora eu vou relaxar e vou adiando aquilo que é mais importante e paro de fazer. E aí não chego no 100%. Então, para aumentar alguém se identifica com essa parte aí do vou fazendo, tô vendo que tô indo bem, né? Tô indo bem até demais, aí começa a tirar o pé, né? Então, quando as coisas estão acontecendo pro bem, para aquilo que eu realmente queria, eu acho que tá bom demais. É como aquela história, né, da lebre e da tartaruga, que tinha uma historinha lá que a gente ouviu quando era criança, e que a lebre dá uma deitadinha ali para ver, porque já tá muito na frente, e aí espera e passa, né? Então a gente faz isso muitas vezes, a gente vai até 80% de uma determinada atividade e depois a gente pega e para porque já tá bom demais, né? Então dá para descansar agora e acaba não retornando, ou quando retorna, às vezes não dá nem mais tempo de atingir aquele objetivo, tá? Então você tem que se vigiar diariamente para se manter longe dessa tentação de parar antes do final. 100% não é 90%, 85% não é 100% de uma atividade, tá? E o que acontece? A gente tem no nosso cérebro uma farmácia natural e uma das coisas que ela faz é liberar endorfina. E libera endorfina quando? Libera endorfina toda vez que a gente realiza, que a gente vai até o final de uma atividade, o nosso cérebro, ele libera endorfina, um pouquinho de endorfina na corrente sanguínea. E esse é um dos hormônios do bem-estar. Se diz que é a morfina natural, né? Que faz passar a dor, que faz você sentir ter um sentimento de bem-estar, de felicidade, tá? Então, você tem que treinar a sua mente, né, para chegar ao final das coisas. Cada vez que você chega, você recebe um pouquinho dessa recompensa por ter agido, tá? E ao longo do tempo você vai desenvolvendo meio que uma dependência positiva. Você faz uma tarefa pequena e recebe um pouquinho de endorfina, faz uma tarefa maior e recebe um pouco mais de felicidade. Se dedica a passos de uma determinada atividade, completa passos de uma determinada atividade e vai recebendo doses desse hormônio, tá? E aí você começa a ficar dependente dessa realização para fazer, num bom sentido, tá? Então, quanto maior a tua meta, quanto maior a complexidade, maior o nível, maior a quantidade de hormônio que você recebe quando você termina. Só que as pequenas é que te treinam para você conseguir fazer as grandes. Então, se você não está conseguindo fazer hoje nem pequenininho passo, você está sempre com a sensação de que você não dá conta, que você não se compromete, que você não vai até o final. E isso traz um outro hormônio, que é o contrário dessa, né? É o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? E aí que a gente começa a ter reflexos ruins no nosso corpo. Então,
a tua tarefa maior é aumentar todos os dias a quantidade de endorfina que tu recebe a partir do que tu pode trazer para ti mesmo. E um desses jeitos é cumprir as pequenas atividades que tu te compromete, treinando tua mente para saber que cada vez que você cumpre aquilo ali, é um biscoito, só que é um biscoito que vem de ti, né? E que você faz uma coisa e ganha uma recompensa, faz uma coisa e ganha uma recompensa. Mas esse só depende de você, não tem validação externa, não tá dependendo de ninguém fazer nada para você, depende das suas decisões diárias, tá? Todo mundo quer ter o sentimento de vitória, não tem ninguém que acorda um dia e fala assim, hoje eu quero me ferrar mesmo, eu quero ser uma pessoa perdedora. Todos nós queremos ter o sentimento de vitória, mas só que para ter esse sentimento de vitória eu preciso vencer, não é? Né? Ninguém sem sentimento de vitória chegando em último e nem chegando em segundo lugar, né? Então, só que essa competição é com a gente mesmo. Então, ao completar 100% de uma atividade, qualquer que seja ela, você tem o sentimento de vitória, você venceu a tarefa, você se sente vencedora. É por isso que medir os resultados faz com que você aumente as suas crenças de merecimento, né? Quando a gente não mede o que a gente faz, ou a gente acha que a gente não faz nada, ou a gente acha que a gente já fez. E com isso, a gente detona as nossas crenças de merecimento, tá? Então, medir resultados além de proporcionar essa liberação de hormônios positivos para você no seu dia a dia, te faz aumentar a tua crença de merecimento e, por consequência, aumenta a tua motivação, o teu entusiasmo e a tua impulsão para chegar no teu resultado, tá? Então, se tu pensa que tu precisa de motivação para agir, é ao contrário, você precisa agir para se motivar, tá? O contrário disso é super verdade. Quem aqui já não experimentou o estresse que é das pendências, das ações incompletas, aquilo que você sabe que precisa fazer, que é muito gente que fica lá martelando na tua cabeça o tempo todo, tá? As ações incompletas, as pendências que você deixa, aquilo que você sabe que é importante para você fazer e não faz, é a maior causa de estresse e de angústia. E por consequência do hormônio negativo, né, que nesse caso seria o cortisol, e da diminuição das suas crenças de merecimento e capacidade, o que vai terminar em você não atingir os resultados que você traçou. E é você quem pode decidir isso, né? Se você completa ou não completa uma determinada atividade. Então, não sei se alguém aqui já passou, mas todo mundo que é multitarefa fica com um monte de coisa picando, né? Um monte de tarefa picando na cabeça. E eu já fui muito assim. Então, a angústia do adiamento, aquilo que você sabe, aquele problema que você sabe que você tem que resolver, aquela situação que você sabe que você tem que chegar a um determinado fim com ela, você tem que dar um próximo passo. Você vai deixando, e quando chega próximo do prazo final, ou seja, quando não tem mais condições daquilo se realizar, o que acontece? O estresse está no último, né? Você está super esgotado, aí você vai lá e age e se alivia. Mas para que sofrer dessa angústia, para que sofrer desse estresse, se você definir as suas ações diárias e puder agir um pouquinho todos os dias? Isso é a tua natureza agindo, tá? É como se ela te recompensasse por aquilo que você faz, liberando hormônios positivos, te fazendo sentir bem contigo mesma, se sentindo capaz e merecedora de grandes resultados, e te punisse e te castigasse pelo aquilo que você não faz, trazendo para você estresse, hormônios negativos e baixando o teu senso de merecimento e capacidade até o ponto onde você muitas vezes desiste daquele sonho que estava ali para ti, só porque você foi adiando tantas coisas ao longo do tempo que no final virou uma bola de neve tão grande e você passou a sentir que não era mais capaz de conquistar. Quando que, se ao contrário disso você tivesse feito um pouquinho todos os dias, você teria chegado muito mais rápido no seu objetivo final, tá? Então, uma das coisas que eu uso para mim, que eu indico para as minhas clientes e que eu vou compartilhar lá no nosso grupo, é o cartão, o placar do sucesso. Isso aqui no mundo corporativo se chama de scorecard, né? E cada vez mais é utilizado pelas empresas para avaliar o desempenho dos seus colaboradores, só que é uma autoanálise, né? Então, o que você faz nesse scorecard ou placar de sucesso? Você vai pegar a sua meta em questão, você vai listar quais são as atividades principais para chegar naquele objetivo, tá? Então, as atividades que são chave, aquelas que não dá para sair fora. Para chegar nesse objetivo, eu tenho que
fazer isso aqui. Quem quer correr tem que caminhar tantos quilômetros por dia primeiro, depois tem isso, depois tem aquilo. Quem quer... Então, você vai definir quais são as atividades-chave da tua meta. E aí, vai ter uma grade de 1 a 30, tá? Você vai marcar ali todos os dias a nota que você se dá, uma nota de 0 a 10 que você se dá em relação a você ter dado o seu melhor para realizar aquela atividade naquele dia. Então, vamos dizer que a minha meta seja ver 2 clientes por dia, visitar 2 clientes por dia, tá? E aí, uma delas, né, uma das minhas atividades, aliás, não a meta, uma das minhas atividades para chegar na meta seja visitar 2 clientes por dia, a outra seja fazer 2 ligações por dia, a outra seja fazer 2 novos contatos por dia, só dando um exemplo. Aí tu coloca isso lá no teu scorecard e vai ter os dias de 1 a 31, de 1 a 30, dependendo do mês, e todo dia tu te dá uma nota por aquilo, né? Uma nota sobre ter feito o meu melhor para que aquilo acontecesse. Então, de 0 a 10, quanto eu dei o meu melhor hoje para fazer 2 ligações por dia? Daí tu dá a tua nota, tá? Primeira coisa, só de tu saber que tu vai te avaliar, a tua performance melhora, tá? E ao longo do tempo, percebendo que alguns dias tu não deu, se tu, por exemplo, 5 dias seguidos tu passa sem dar com uma nota ruim, tu vai ver, mas que tipo de meta é essa que eu não tô me comprometendo e que eu não tô fazendo? E aí tu tende a melhorar também. Então, se você soubesse que você fosse fazer uma prova hoje sobre determinado assunto, uma prova sobre o produto que tu vende, tu não ia estudar para tirar uma nota boa? A gente foi acostumado assim. Então, toda vez que você sabe que vai ser avaliado, você dá um jeito de melhorar a sua performance. E o scorecard funciona dessa maneira, tá? Além disso, é uma prova cabal do que você está fazendo em direção ao seu objetivo. Quem usa scorecard para medir seus resultados não tem a desculpite de chegar no final do mês e dizer, ai, não deu por isso, não deu por aquilo. Você vai ver na sua cara, ali na sua frente, qual foi a dedicação que você deu para cada atividade daquelas que eram essenciais para o seu objetivo. E nesse momento, um monte de gente não quer nem usar o scorecard porque vai ver que não está comprometido. Mas o que você prefere? Não ver o que você está fazendo e continuar dando desculpas para não ter os resultados que você tem, ou ver de cara, se dar de cara com a realidade e ver onde é preciso mudar realmente para atingir o resultado que você quer e diz que quer e merece, né? Quem não olhar para isso com realidade vai sempre ter uma saída, sempre vai dizer que esse mês foi corrido, que isso, porque você não tem, já começa por aí, não tem o compromisso, né? E não tô tendo a persistência, que é essa parte de fazer todos os dias até que o resultado chegue. Então, toda vez que você se observa e que você mede seus resultados, você aumenta a sua performance, porque ninguém quer parecer nem para si mesmo incompetente, tá? Então, se você sabe que você vai se dar uma nota, você tende a melhorar, tá? E se tiver alguém, um parceiro de comprometimento ou alguém para te cobrar isso ainda, para ser a pessoa que vai perguntar para ti qual a nota de hoje, melhor ainda, porque lembram que eu falei lá na live do comprometimento, né, que a gente tem muita facilidade de se comprometer com os outros e pouca de se comprometer com a gente mesma? Pois isso é assim mesmo, né? A gente tem uma facilidade muito maior de se comprometer com a palavra dada para o outro. Então, se tiver algum parceiro, melhor. Mas se não tiver o scorecard mostrando para ti todos os dias o progresso que tu tá fazendo, também é uma forma de você, digamos, tomar vergonha na cara e começar a agir em direção à sua meta, tá? Então, ele aciona o teu sistema de pressão para o subconsciente, ou seja, você tá vendo ali que todo dia você tá tirando uma nota baixa, você não tem mais para quem dar desculpa, não tem para quem mentir, você tá vendo que você não tá dando o seu melhor naquele objetivo todos os dias, tá? E, ao contrário disso, ver que você está evoluindo, ver que as suas notas estão boas, te motiva mais, você vê o resultado aparecer e tem vontade de se dedicar mais, tá? E a última coisa, o último potencializador para atingir as metas é a conclusão, né? Então, toda vez que fecha os ciclos, tá? Então, você divide a sua meta em pedaços e fecha os ciclos. Então, se você tinha a meta de se tornar uma diretora, o primeiro passo é entrar em qualificação. Então, vai até fechar aquele ciclo. Fechou, resolvi isso. Agora é o próximo ciclo, que é o primeiro mês de qualificação. Então, se eu vou traçar uma meta de vendas, define um ciclo. Meu primeiro pulo é dobrar minha venda, por exemplo, de 2 para 4 mil. Vai até fechar o ciclo. Fechou, se parabeniza, celebra e cria outro ciclo, tá? Então, fecha, conclui as coisas, não deixa a bola picando, não deixa coisas abertas na tua vida. Vou virar
Vou ter que tomar uma aguinha aqui, ó. Minha voz hoje já tá falhando, tá desde cedo atendendo. Então, dar fim a essas pendências, dar fim àquilo que você disse que ia fazer um dia e não faz, libera a tua capacidade de atingir grandes resultados. Se você olhar para a vida de uma pessoa que não está atingindo muitas metas na vida dela, você vai perceber logo que ela tem muitas pendências, ela não tem acabativa, ela começa coisas e não termina, ela é campeã de começos e também é campeã de desistências, tá? E meta não batida é só aquela que tu desiste em alguma parte dela. Então, e isso causa um estresse enorme. As pessoas que não vão até o final das coisas, que não fecham os ciclos, elas estão sempre estressadas com aquilo. Ah, já ia chegar essa parte de alguém que fala o seguinte, já ia chegar exatamente nesse ponto, né? Que se alguém traça uma meta em determinado tempo não atingiu, você sempre pode modificar o tempo, não muda a meta, muda o tempo. Então, se eu tracei uma meta de, sei lá, no exemplo que eu dei antes era dobrar minha venda de 2 para 4 mil e eu não atingi em um mês, tá? Eu posso me dar mais um mês para atingir isso. Mantém a mesma meta ou diminui, depende da forma como você fez a construção da sua meta. Às vezes a gente faz metas altas demais, inalcançáveis, né? Isso eu expliquei lá no dia que eu falei sobre decidir a principal meta, que as metas elas têm que... Não existe meta grande demais, o que existe é meta grande demais num período muito curto, né? Então, nesse caso, você tem que avaliar se a sua meta em relação a onde você está hoje cabe dentro desse período. É mais fácil, às vezes, você fazer uma análise disso e estender o prazo, tá? Para que ele fique adequado à consecução do seu resultado, do que trocar a meta. Ou você divide essa meta em pedaços, né? Você pega uma meta que é grande e divide... esse mês eu vou chegar até esse pedaço da meta, eu não baixo a meta em si, mas eu divido essa meta em etapas, tá? Então, eu respondi a pergunta da Cris Lima aqui, que era uma parte que eu ia falar lá na frente, depois eu vou falar mais um pouquinho. Então, gente, a aptidão maior que todo profissional busca ter, e também é aquela que faz com que os profissionais cresçam, é ser de confiança, é ser confiável. O que é isso dentro do lado profissional? É você dizer que vai fazer uma coisa, fazer no tempo certo, entregar as coisas no prazo, é a tua entrega, tá? Então isso é isso que é avaliado para quando alguém vai apostar em ti, quando alguém vai te ajudar. Tô lendo aqui a resposta que a Cris deu. Perfeito, porque fiz a meta de outubro, bati, então aumentei, mas não fechei no mês de novembro, então mantenho a meta até bater. Tem que ver se você pulou de outubro, se você aumentou muito em relação a novembro, né? E se ela é viável no ponto que você está hoje, né? Então, se ela era viável e você não fez as atividades necessárias, você pode manter a meta e fazer as atividades. É por isso que a medição de resultado em tarefas que você precisa fazer para atingir aquele objetivo é tão importante. Porque se você não mede as atividades que iam ser feitas, você não tem essa noção de se a meta que está alta ou se o meu esforço é que foi pouco, tá? Quando você mede o resultado dia a dia, você sabe dizer se a meta que está fora da viabilidade ou se eu é que deixei de fazer as atividades que eu precisaria fazer para atingir aquele determinado resultado. Por isso que o Score ajuda tanto. Porque vamos imaginar que a tua meta seja X, Y, Z de aumento em vendas e você vai ter que ver Z clientes por dia, tá? Se você mede diariamente quantos você está vendo, no final do mês você vê e não atingiu o objetivo, você vê se foi porque você não viu a quantidade de clientes suficiente e aí você vai ter que se focar nisso, ou se você viu a quantidade de clientes suficiente, mas esses clientes te deram um ticket de venda menor, por exemplo, aí você vai ter que reavaliar a quantidade de clientes que precisa ser vista. Não sei se ficou claro, né? Então, quando você faz essa medição, você sabe exatamente qual é o parafuso que tem que apertar. E quando você não tem isso planejado, você chega no final do mês e só olha o resultado e diz bati, não bati, mas não sabe exatamente quais são as melhorias que você precisa fazer para chegar naquele resultado, tá? Obrigada, Cris.
Vamos lá, então, gente. Aí, era bem isso que eu tava falando. Então, escolheu a meta, qual é a meta que tu tem, vai listar todas as atividades que você precisa fazer para chegar naquele resultado. E são essas as atividades que você vai medir, né? Então, todo dia você vai se avaliar em relação ao quê? Ao atingimento do resultado, não ao progresso das atividades que você precisa fazer para chegar naquele resultado. E também se aquilo está sendo suficiente, tá? Então, todo dia você vai, se a sua meta é aumentar suas vendas, você vai determinar um crescimento de clientes, tá? E aí você vai medindo dia a dia, tô fazendo, consegui bater, por exemplo, de 2 clientes por dia, passei para 4 clientes por dia. Tá sendo suficiente? Esses clientes que eu aumentei aqui estão me dando o dobro de resultado? Se não tá, você vai ter que mexer nessa conta até que a conta chegue no volume que você vai precisar fazer para chegar na sua meta. Então, você não muda a meta, você muda os indicadores de medida para chegar naquele resultado, tá? E esses indicadores é o que você tem que acompanhar diariamente para você saber se você está no caminho certo ou se você está simplesmente trabalhando sem rumo, sem foco, tá? É por isso que tem que ter tanta clareza, por isso que eu volto lá e falo assim, ó, vender mais não é meta, vender X mil reais em um período de 30 dias é meta, trabalhando de segunda a sexta, e vendo tanto, e aí depois você vai dizer quantos clientes você precisa ver, quanto você vai vender por cliente. Iniciar mais pessoas não é meta. Iniciar X pessoas em determinado período de tempo é meta, né? Então, construir um time, me tornar diretora, isso tudo não é meta, tá? Você tem que trazer para um número em um determinado tempo, senão não pode ser medido o progresso. Você até sabe lá no final se você chegou ou não, mas durante o caminho você não sabe se você está chegando, e é isso que faz com que as pessoas se percam em relação ao objetivo delas e depois não consigam mais pegar, porque adiou tanto algumas atividades aqui no início que depois fica muito para fazer no final e aí não dá tempo. Então, meta é aquilo que você pode medir o progresso, tá? De preferência diariamente, tá? E aí era essa questão, se eu estabelecer um prazo e não conseguir, né? Todo dia você pode chegar no final desse prazo, não conseguiu, estabelece outro prazo, e o outro até que você consiga. Mas só que não pode cair na casca de banana aqui, de já dizer para sua mente que é o seguinte, se eu não conseguir esse mês botar minha carta, eu boto no outro. Aí você acaba já dizendo que você não vai fazer. Não, a meta é assim, eu quero colocar minha carta até dia 1º de janeiro, então a meta é essa. Só depois que eu der o meu melhor, que eu medir todas as minhas atividades, que eu fizer tudo que eu tenho que fazer e ainda assim eu não conseguir, eu vou reavaliar e no final lá, depois que eu fui até o finalzinho, 100% da minha atividade, é que eu vou estabelecer um novo prazo. Não vale chegar no meio do caminho e não tá conseguindo e falar assim, não, agora eu vou botar 1º de fevereiro. Daí você bota 1º de março, abril, maio, chega dezembro de 2020 e você não fez aquilo que você estava disposta a fazer. Então, é a parte do compromisso, né? Compromisso sério em atingir aquele resultado em determinado tempo. Pode não dar certo? Pode. Mesmo que eu avaliei, mesmo que eu fui medindo e fui verificando, fui ajustando, pode ser que eu não chegue no resultado? Pode. Aí sim, eu dei meu melhor, avaliei tudo, eu vou avaliar de novo e vou estabelecer outro período. Mas no meio do caminho não vale, senão você começa a ser uma campeã de bater meta de desistir, tá? E aí, batendo meta de desistir, você já sabe onde é que vai chegar, né? Então, aquela historinha do elefante lá, como é que se come um elefante? Dividindo ele em pedacinhos, né? Então, se você tem uma meta mais complexa, divida esse objetivo em pedaços, tá? Encontre as medidas. Então, faça um cronograma da sua meta. Então, até tal mês eu vou conseguir isso, até tal mês eu vou conseguir isso, até tal mês eu vou conseguir isso. Assim, você vai planejar uma meta mais complexa, divida em pedaços, mas foca naquele pedaço e não fica adiando o resultado para sempre, infinitamente, porque senão você vai só desistindo das partes da tua meta, tá? Então, encontre essas medidas aí do que vai dizer se você está progredindo ou não, tá? E uma das principais coisas é identificar a principal atividade de cada meta. Toda meta tem algumas atividades necessárias, né? Então, se é vendas, eu preciso captar clientes, eu preciso apresentar meu produto, eu preciso fazer um bom fechamento, eu preciso acompanhar os meus clientes. Mas tem uma que sempre é a principal, tá? No caso, a principal em geral, nesse caso que eu tô falando, é apresentar o meu produto para os clientes.
Lógico, dependendo da complexidade de venda, o acompanhamento às vezes vai ser mais importante. Mas, ou às vezes a geração de contatos, dependendo do estágio de cada um. Mas tem uma meta que sim, você pode fazer, tem uma atividade que se você fizer todas as outras, mas não fizer aquela, você não chega, tá? Que nesse caso da venda é apresentar o teu produto, fazer oferta para os teus clientes, tá? Então, se é venda, a atividade principal é essa, se concentra nessa, se concentra em aumentar a tua performance nessa. Se hoje você apresenta 2 vezes por dia e você quer aumentar a venda, se concentra nisso, apresentar 4 vezes por dia, tá? Se você tem a meta de desenvolver o seu time de consultoras, a atividade básica é apresentar a oportunidade. Você pode até fazer todas as outras coisas, só que se você não fizer essa, você não vai ter o resultado, tá? Então, foca na atividade principal da tua meta. Toda atividade tem pelo menos uma coisa que é mais importante do que todas as outras, tá? Aquela que, se você deixar de fazer, você não chega no resultado de jeito nenhum. Em uma das lives eu falei, né? Não é porque você é uma pessoa simpática que você vai vender bastante. É porque você apresenta seu produto bastante. Então, pega a atividade que te gera resultados e se foca nela. É ela que você vai medir mais que todas as outras, tá? Espero que sim também, Larissa, que fique gravada, tá? Hoje já deu umas travinhas aqui no início, ela ficou em 2 partes, tá? Porque a primeira caiu a conexão. E essa atividade que é a principal do teu objetivo, você tem que encontrar formas de melhorar ela todos os dias, ou seja, todo dia você tem que se perguntar como é que eu fui hoje na minha atividade-chave, o que eu faria diferente se eu fosse começar esse dia de novo, né? Que é o aperfeiçoamento contínuo daquela atividade. Não adianta você se aperfeiçoar em coisas abstratas e uma série de coisas. Você precisa se aperfeiçoar naquilo que é a tua atividade-chave. Então, se a tua atividade-chave se a tua meta diz que a tua atividade-chave é apresentar a tua oportunidade de negócio para alguém, é nessa atividade que você tem que estudar. É isso que você tem que ouvir o tempo todo, até que você, e isso principalmente que você tem que praticar, porque excelência só vem com a prática. Uma pessoa que saiu de carro 5 vezes, e uma pessoa que dirigiu 1000 vezes, qual que vai ter mais excelência, né? A que saiu 1000 vezes. Então, não adianta querer ficar ótimo das primeiras vezes e desistir porque não foi ótimo nas primeiras vezes. Você só vai ficar excelente em algo que você praticar. Não dá para aprender a nadar lendo, né? Então, você tem que fazer a prática todos os dias e se aperfeiçoar naquilo onde você não está tão bem. Então, ler coisas e estudar coisas sobre o teu mercado, sobre o que tu atua, sobre o que tu tá querendo desenvolver, escutar áudios enquanto tu faz outras coisas, vai para academia, caminha, dirige, fazer cursos sempre que for possível para ti, tá? 1 ou 2 horas por dia de desenvolvimento pessoal e profissional, divididas durante o dia. Então, você escuta um áudio enquanto vai para o trabalho, enquanto está dirigindo, você ouve uma outra coisa enquanto está cozinhando, você se dedica a um determinado curso meia hora por dia, você lê um outro livro 15 minutos por dia, vai te fazer uma das pessoas que mais tem conhecimento técnico sobre aquela atividade que você está interessada. E aí as outras horas são de quê? De prática, porque é só isso que vai trazer excelência. Nada do que você viu ali vai fazer diferença na tua vida se tu não colocar em prática. Então, te desenvolve com regularidade sempre e aplica esses conhecimentos que você tá tendo todos os dias. É o caso aqui da nossa live, né? Então, todos os dias a 1 hora a gente está fazendo. E é bastante coisa, mas eu fracionei isso aqui. Cada dia é um assunto. Se você pegar aquele assunto e responder as 5, 6 perguntinhas do exercício que tem no final, você, ao final disso, vai ter um plano completo para ter um 2020 fantástico. Agora, se você deixa acumulado dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, quando você vê, é muita coisa. E aí você não vai pegar, né? Não vai conseguir criar o seu plano, tá? Então, vamos dar um exemplo. Se uma pessoa quisesse eliminar peso, ela muitas vezes quer eliminar todo de uma vez só e não se dá conta que 30 gramas por dia vai dar aproximadamente 1 quilo por mês, e que em 1 ano são 12 quilos, mas ela quer todos os 12 quilos em 1 mês, e aí o que ela faz? Ela faz uma dieta super restritiva e o que acontece? Ela se cansa,
ela desiste. Então a consistência, a direção é muito, mas muitas vezes mais importante do que a velocidade. Se você está começando agora, começa com uma atividade que é a atividade-chave e trata de ficar boa nela e de fazer todos os dias essa atividade para chegar no resultado. Traça metas com prazo que seja viável, né? E tenha paciência de continuar na sua atividade. Então, todo mundo tem essa mania de dizer muita coisa, não consigo acompanhar. Só que é assim, ó, você parar o que você está fazendo e pegar 15 minutos para resolver aquilo e tá pronto, tá feito. Agora, o outro dia, se você deixou o outro dia, já não vai ser mais 15, vai ser 30 que você vai precisar. E se você não conseguiu 15 no dia anterior, é provável que muito menos você consiga 30 no próximo dia. Então, é a atividade diária que vai fazer, tá? Então, em relação a dinheiro, né? Semana passada eu fiz um desafio aqui de a gente conseguir economizar juntas. Juntas não, cada um economizando, né, fazendo economias que somassem R$ 25 por dia. Então quem tá fazendo fechar hoje vai estar fechando com 150, tá? E aí, talvez você não tenha conseguido fazer, porque não, R$ 25 por dia não dava, e até foi um erro meu de eu ter escolhido a meta, eu fiz com uma ideia. Mas se você não conseguiu fazer, começa hoje a fazer, escolhe o teu valor, só que escolhe um valor que te tira da zona de conforto, não um valor que vai te sobrar. E se você conseguir economizar 25 por dia, 10, 15, que seja todos os dias e separar esse dinheiro, em pouco tempo tu vai te acostumar a gastar um pouco menos do que tu ganha, e aí tu vai ver tua reserva crescer, tu pode aplicar, e quando tu vê o resultado disso, em vários dias acumulado, é um dinheiro que você não sabe nem de onde saiu e que vai estar ali disponível para você poder fazer algo que está dentro das suas prioridades. A gente tem uma ideia de que dinheiro vem e tem que ir até o final. A gente não foi educado para fazer reservas, para priorizar sonhos, né? Então, se a gente não doutrinar e não educar a nossa mente, que um pouquinho por dia vai fazer diferença, a gente nunca vai conseguir se educar nesse sentido, tá? Então, se 25 estava sendo ruim para você não estava conseguindo, define o teu valor hoje e começa a fazer. Só que tem que ser um valor que realmente modifique teus hábitos, que realmente faça tu fazer coisas diferentes para ter um resultado diferente. Porque se você colocar um valor muito baixinho que não te tire da zona de conforto, também não vai funcionar, tá? Intelectual. Se você quiser ser uma das pessoas mais cultas do seu círculo de amizade, leia 15 minutos por dia, tá? Você vai ler uma média de 15 livros por ano, e em 7 anos você vai ter lido mais de 100 livros, né? E provavelmente vai ser muito mais do que todas as pessoas ao teu redor leram, tá? Entenda de uma vez por todas que é o pouco que você faz todos os dias que te transforma, que não é aquele pico que você dá em um dado momento que vai tornar a tua realidade verdade. Vai te tornar só uma pessoa cansada, que deu um pico e depois desistiu. Mais uma vez você vai colecionar uma frustração. Então, qualquer que seja a tua meta, define qual é a atividade básica que vai te levar para aquele resultado e faz um pouco todo dia daquela atividade, tá? É isso que vai fazer você crescer. Vendas, se você quer crescer suas vendas, então verifique quantos clientes você está atendendo por dia. Então eu quero dobrar, passo por 2, vou fazer um mês, 2 clientes por dia. No mês que vem eu quero dobrar de novo, então vou passar a atender 4 clientes por dia. Mas não é o dia que você atende 10 clientes que vai fazer a diferença. Não é aquele dia que você vai lá e trabalha que vai fazer a diferença, tá? O que vai fazer a diferença mesmo é a sua capacidade de se manter persistindo, concluindo as atividades que você definiu como sendo as atividades-chave. Ninguém consegue mágica em alguns minutos, tá? E assim, aí que entra tão importante a medição, porque se você é capaz de medir, você é capaz de fazer gestão disso, tá? Se você tem esses dados medidos sobre a tua meta, você sabe onde que você tem que mexer para melhorar a sua performance e o seu resultado. Não dá para mexer no resultado direto. As pessoas dizem que querem ganhar mais, mas não dá para mexer no dinheiro direto. Se você quer que o seu time produza mais, não dá para mexer na produção direta. Você tem que fazer coisas para que isso aconteça, tá? E a medição desses resultados tem que ser nessas coisas que você está fazendo, tá? Constância e clareza de quais são as atividades necessárias. Não é aleatório, né? Cada coisa
tem uma atividade. Se você for uma pessoa muito simpática e você exercer simpatia todos os dias, o resultado vai ser de pessoas que gostam muito de você. E não quer dizer que é muito agradável estar perto de você, mas não quer dizer que você vai ter resultados naquela área, né? Então, quem quer vender mais tem que ver clientes todos os dias, apresentar produtos e fazer fechamento de vendas todos os dias. Não é só simpatia ou quão querida você é, quantos favores você faz para as pessoas que vai trazer resultado em vendas. Então, cada atividade tem uma questão-chave, é nessa questão-chave que você tem que se manter constante. Se você se mantiver constante em todas as outras coisas, por exemplo, se você te mantiver constante em assistir todas as lives aqui, mas não colocar em prática, não se focar na atividade-chave da tua meta, você vai ser uma pessoa que conhece o conteúdo das lives, mas que não coloca em prática, entende? Então, a constância sim, mas a constância naquilo que é importante para o teu resultado, tá? E a minha sugestão, então, agora é, em cada área da tua vida, né, que são as principais, profissional, financeiro, relacionamentos e família, desenvolvimento pessoal, contribuição, defina quais são as atividades chaves, quais são as coisas mais importantes, aquelas que se você fizer e se dedicar com afinco, vai chegar no resultado que você quer. E depois concentra nelas e usa o scorecard ou outra ferramenta de medição para ver se você está avançando, tá? Para quem está lá no nosso grupo, até o final do dia eu vou colocar lá um modelo para vocês desse placar de sucesso, do score, para vocês imprimirem e começarem em dezembro já medindo os resultados de vocês, tá? Então, a tua capacidade de medir metas, manter esse registro, checar o teu desempenho todos os dias, é que vai aumentar a tua chance de chegar no resultado que tu quer, tá? Não é o que você sabe, não é as aulas que você fez, é a atuação. Então, lembrando aqui, ó, as 3 chaves para atingir metas são compromisso, decisão verdadeira de atingir aquele resultado, persistência para fazer a atividade-chave até o final e ir até o fim da meta sem desistir antes, e conclusão, fechar ciclos, né? Dividir a tua meta em etapas e fechar cada ciclo. Pronto, fechei, agora eu vou para o próximo ciclo. Então, se a minha meta é financeira de longo prazo, eu vou dividir essa meta, se a minha meta é de renda, de aumento de renda em longo prazo, eu vou dividir em ciclos. Vou trabalhar em cada ciclo até fechar. Com isso, você vai receber mais doses de endorfina, vai se sentir feliz, vai aumentar suas crenças de merecimento e aí sim, vai aumentar a sua motivação e a sua impulsão. O contrário não é verdadeiro, tá, gente? Aquele negócio que você precisa se motivar e que você precisa fazer, encontrar fora de você motivação para realizar as suas atividades, não vai funcionar. Ou vai funcionar por um tempo que não vai, com prazo de validade vencido, né? Depois você vai parar, porque você não vai ter mais onde tanto buscar a motivação. Agora, a motivação que vem do crescimento, de se ver progredindo todos os dias, essa sim é verdadeira e definitiva, tá bom? Então, eu vou colocar, lembrando só aqui, ó, quem assistiu toda, né, para fazer o resuminho que for escolhido vai participar do sorteio, né? Então, durante toda a semana a live vai ter isso, né? Assiste aqui, faz o resumo, posta lá no grupo. Todos os dias a gente escolhe o melhor resumo e desses 5, né, desses 5 resumos escolhidos, vai ser sorteado um momento de planejamento individual, tá bom? Então, a gente se vê amanhã, onde a gente vai falar de remover obstáculos em relação aos nossos objetivos. E faz exercício também proposto que eu vou deixar lá no grupo, tá bom? Beijão para todos e uma ótima semana de trabalho, a 1ª de dezembro, né? Para um fechamento de ano fantástico e encerrando 2019 com muita gratidão pelo que foi conquistado, para começar um ano novo cheio de perspectivas, né? Cheio de boas ideias para realizar, tá bom, gente? Até amanhã. Tchau, tchau.